Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer ou recordar um pouquinho da sua história, a sua trajetória, mas principalmente sua situação econômica e financeira, com base no balanço que saiu agora recentemente do primeiro trimestre do ano de 2023. Então, vamos atualizar todas as informações dessa empresa, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, e no caso dessa empresa, a solicitação partiu lá do meu amigo João Francisco. Ô, João Francisco, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, prazer poder lhe atender e é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, agora no mês de junho, dia 23 de junho, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, nós estaremos juntos através do nosso curso de análise e balanço para investimentos, onde vamos ensinar aqui, repartir um pouquinho de tudo aquilo que a gente faz aqui no canal, a prospecção das informações, como que nós entendemos essas informações, o que os números querem nos dizer. Então, tudo isso aí eu vou ensinar para vocês como que a gente faz todo esse processo de interpretação das demonstrações, justamente para quê? Para que você possa saber como que está a situação de uma empresa, se vale a pena, se não vale a pena investir naquela empresa, naquele momento ali, né? Então, tudo isso aí você pode aprender em 3 horinhas, um curso online, né, presencial, porém à distância, e com bastante interatividade, onde vocês vão poder fazer perguntas aqui, a gente vai estar junto aqui, trabalhando durante essas 3 horinhas. E para se inscrever é simples, me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp e eu lhe encaminho a ficha de inscrição e reservo a sua vaga, já que as vagas são limitadas. E o custo de apenas R$30, apenas R$30 para você poder participar por 3 horinhas junto conosco aqui, falando sobre análise de balanços para investimentos. Mas vamos falar então da empresa sugerida lá pelo meu amigo João Francisco, que é uma das maiores empresas do setor de construção civil aqui no Brasil, a Gafisa. A Gafisa S.A., que é um dos símbolos aí da construção civil, e o setor de construção civil é um dos setores que mais gera empregos, mais gera desenvolvimento e acaba sendo também um termômetro da economia. Mas para a gente saber como que está a situação da Gafisa, vamos primeiro recordar um pouquinho, saber o que é a Gafisa, da onde que surgiu a Gafisa, e rapidamente vamos contar um pouco dessa história para vocês. E ela começa lá em 1954, no Rio de Janeiro, através de uma construtora surgida na época, a Gomes de Almeida Fernandes. Então, uma pequena construtora que surge no Rio de Janeiro, e aí começa ali com algumas obras no Rio, só que daí vai para São Paulo. São Paulo, quando estava tendo também um boom de crescimento, em 1962 eles montam um escritório em São Paulo e passam já também a construir dentro da cidade de São Paulo e depois, na sequência, para o estado de São Paulo. Indo mais para frente, daí troca o nome de Gomes de Almeida Fernandes para Gafisa, então passa a ser a Gafisa. E aí nós tínhamos a Gafisa parte de construção civil e também a Gafisa imobiliária. E nesse processo todo de crescimento, chegando já na época ali de 1997, faz uma parceria com o grupo GP Investimentos. E aí entra mais recursos dentro da empresa, preparando todo o crescimento da empresa. Já que a década de 90 foi uma década meio instável ali para o setor da construção civil, e com isso, o que aconteceu? Começou a ter o chamado déficit habitacional. Então, começaram a faltar imóveis, né, para venda. E aí, chegando no final dos anos 90, já havia uma perspectiva de que era um setor que poderia estourar, né, a qualquer momento ali, em termos de atendimento a todo esse déficit habitacional. Vendo essa possibilidade, a GP Investimentos entra junto. Já no ano de 2005, aí entra mais um fundo de investimento dentro da Gafisa, o Equity International, que era do Sanzel. O Sanzel passa a ter também uma participação na Gafisa. A participação é essa que depois, em 2011, acabou deixando de existir. Mas tudo isso foi para preparar a empresa para, no ano de 2006, fazer o IPO. E aí, quando ela faz o IPO, entra mais dinheiro, aproveitando toda aquela fase boa da construção civil, a Gafisa se espalhou por todo o Brasil, começou a colocar obras em todo o Brasil, e aí veio no processo de crescimento. E nesse crescimento também eles aproveitaram em 2007
e adquiriram uma grande parcela do capital da Alphaville. Alphaville, que era uma empresa especializada em loteamentos de alto padrão, também espalhados pelo Brasil. Essa participação que também acabou sendo bastante relevante, porém, daí na sequência, em 2013 também acabou se desfazendo dessa participação na Alphaville. Tá? Mas na sequência também, em 2008, fazem mais uma parceria agora com a construtora Tenda. A construtora Tenda, que era voltada mais para um público de classe média baixa, e aí fizeram a parceria também. E aí, na sequência, a Gafisa acabou adquirindo quase que a totalidade, ou a totalidade da Tenda, mas também acabou não dando a liga. E depois, daí também tiveram que desfazer, né, tirar a Tenda de dentro da Gafisa, e a Tenda passou a ter uma vida própria novamente. Chegando no ano de 2012, 2013, o que acontece? Ali daí nós começamos a ter toda aquela crise econômica aqui no Brasil, a retração do setor da construção civil, e a Gafisa estava extremamente endividada. E aí, para fazer todo esse processo de reestruturação, que daí aconteceu a venda da participação da Alphaville, depois daí a separação, né, da Tenda de dentro também da Gafisa, e dentro de todo esse processo de reestruturação, em 2018, um outro fundo de investimentos aporta capital dentro da Gafisa, que é o GWI. Né? E esse GWI durou pouco tempo, até porque em 2019, quem aportou capital e assumiu praticamente o controle da empresa foi um outro fundo de investimentos, o Planner que é do Nelson Tanure. E aí hoje o comando da empresa, o controle da empresa, pertence justamente ao fundo de investimentos do Nelson Tanure. E agora, mais recentemente, tivemos aí todo um atrito com investidores minoritários ali em relação ao estilo de gestão do Nelson Tanure, mas enfim, isso aí são os bastidores da empresa que não nos cabe aqui analisar, até porque nós vamos analisar a situação da empresa. Né? Então é uma empresa que espalhou obras por mais de 40 cidades, em 19 estados, presença da Gafisa em 19 estados, e se transformou numa das maiores construtoras aqui do Brasil. Mas para saber como que está a situação da Gafisa hoje, trouxemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do primeiro trimestre de 2023, e através dos números vamos entender o que é a Gafisa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Gafisa S.A. e como falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica de 4 exercícios, né, até para ver como que está sendo o desempenho da empresa ano a ano, e agora também o balanço do dia 31 de março de 2023, as informações mais recentes para saber como que ela está nesse momento aqui. Então, para que possamos entender o que é a Gafisa através dos seus números, começando lá pelo ano de 2019, era uma empresa de 2 bilhões 551 milhões de reais, era todo o patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. Portanto, se quisermos dimensionar o tamanho da Gafisa, é uma empresa de 2 bilhões e meio. E esse valor aqui, ele é dividido aqui no capital fixo, né, investimentos, imobilizado intangível, onde imobilizado é muito pequeno, né, máquinas, equipamentos, tudo aquilo que ela usa. Onde ela vai ter aqui uma participação maior é justamente nos estoques, né, imóveis aqui para longo prazo, e aqui os estoques que são os imóveis já destinados à venda no curto prazo. Então, é onde vai ter o maior peso do patrimônio da empresa. Então, nesse ativo circulante, esse capital de giro aqui, que são os recursos para a movimentação do dia a dia, lá em 2019 totalizava 1 bilhão e 800 milhões de reais. E a empresa tinha em 2019 414 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 445 milhões de reais em valores a receber de vendas de imóveis realizados. E os estoques de imóveis destinados à venda de 786 milhões, isso lá em 2019. Chegando em 2020, a Gafisa agora é uma empresa de 3 bilhões 750 milhões aproximadamente, o tamanho do seu ativo. E onde é o crescimento? Aqui no capital de giro, que vai para 2 bilhões 542 milhões. Aumentou a posição de caixa para 622 milhões, uma pequena elevação no contas a receber para 487 milhões, e os estoques de imóveis destinados à venda agora passam de 1 bilhão 243 milhões, é o que ela tinha de imóveis prontos para serem vendidos. Chegando em 2021, a Gafisa continua no seu processo de crescimento, 4 bilhões 722 milhões, aumenta aqui o ativo circulante, capital de giro, que agora é de 2 bilhões 909, o volume de caixa aqui praticamente estável, 612 milhões, também uma pequena queda no contas a receber para 425 milhões, e um aumento nos estoques que agora são de 1 bilhão 679 milhões. E aumenta também aqui os estoques para longo prazo, aqui no realizável a longo prazo.
Chegando em 2022, a Gafisa agora é de 5 bilhões 486 milhões. Então vejo que ela vem de 2.500 para 3.700, 4.700, 5.400 e o capital de giro pula para 3 bilhões 969 milhões. Apesar da queda do volume de dinheiro em caixa para 460 milhões, nós tivemos em contrapartida um aumento no contas a receber, que foi para 679 milhões, e os estoques agora da Gafisa, 2 bilhões e meio, 2 bilhões 539. Chegando em março agora de 2023, ela diminui um pouquinho o seu tamanho, 5 bilhões e 300, com uma redução no capital de giro, que fecha com 3 bilhões 780, uma pequena queda no caixa, que cai para 425 milhões, e aí também uma pequena redução aqui nos estoques, que fecha em 2 bilhões 345 milhões. Então reparem que a Gafisa ela vem aqui numa crescente, e aonde que ela cresce? Justamente no seu volume de estoques de imóveis, tanto para longo prazo, quanto os imóveis já de curto prazo, que para serem destinados à venda. Mas aonde que vem o recurso, todos os recursos para a empresa trabalhar? Eles vêm de dois caminhos, de capital de terceiros, que é o total de endividamento, e de capital próprio, que é o patrimônio líquido. E no ano de 2019, o endividamento total era de 1 bilhão 656 milhões de reais, o que correspondia a 64,9% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2020, o endividamento, apesar do crescimento para 2 bilhões 191, o peso da dívida ficou menor, 58,4%. No ano de 2021, o endividamento sobe para 2 bilhões e 900 milhões, com 61,5% o peso da dívida. Chega em 2022, 3 bilhões e 700 de endividamento, com 67,7% o peso da dívida. E agora, esse ano, nos 3 primeiros meses, o endividamento ele cai aqui para 3 bilhões 589 e o peso da dívida 66,8%. Portanto, o endividamento que era de 64 cai para 58, sobe para 61, sobe para 67 e agora começa uma nova trajetória de queda aqui com 66,8%. Os resultados produzidos pela Gafisa são vistos pela demonstração de resultados do exercício. Em 2019, ela faturou 400 milhões. Em 2020, 884 milhões. Em 2021, 818 milhões. Em 2022, o faturamento ele disparou, foi para 1 bilhão 135. E agora, até março, acumula 292 milhões de faturamento. Então, por aqui você vê como que vem sendo o desempenho do faturamento da empresa. Depois de um crescimento que em 2020 ficou estável entre 2020 e 2021, até com uma queda aqui, né? E aí, na sequência, ele volta a crescer. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo. Em 2019, prejuízo de 14 milhões. Em 2020, prejuízo de 77 milhões. Em 2021, aí sim, aí ela dá lucro, 81 milhões de reais. Porém, em 2022, volta a ter prejuízo, 83 milhões. E agora, até março, acumula 34 milhões de prejuízo. Então, o problema da Gafisa está justamente aqui, na incapacidade de geração de lucros, né? E essa geração de lucro, ela se dá justamente através dessa linha que o custo do serviço prestado, que era de 70, 79, 74, 86, 89. Então, o custo da construção, ele está cada vez mais alto e aí, consequentemente, tudo isso aqui acaba comprometendo os resultados da empresa. Mas vamos ver agora a situação financeira nesse momento, como que está através desses gráficos aqui. Começando com a liquidez geral. Capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral ela sai com 1,44 lá em 2019, sobe para 1,50, cai para 1,42 em 2021, cai para 1,29 em 2022 e agora estabiliza em 1,30. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar de curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,30. Quer dizer, ela paga com aquilo que ela tem, ela paga todas as suas dívidas, não tem problemas financeiros. Ao olharmos apenas o curto prazo na liquidez corrente, o índice sai com 1,44, sobe para 1,73, sobe para 2,13 e aí se estabiliza em 2,10. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,10. Paga, sobra bastante. Então, quer dizer, a Gafisa, problema financeiro, ela não tem, né? Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, vai mostrar como que está o comportamento e o tamanho da dívida da Gafisa. E essa dívida que lá em 2019 era de 64,9%, ela recua para 58,4%, sobe para 61,5%, sobe para 67,7% e agora fecha em 66,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 66,8%.
Já nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês os índices de rentabilidade, que ao olhar ali parece que está de ponta cabeça. Não, é que eles são, a grande maioria, negativa. A margem líquida é quanto ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Lá em 2019 era negativo, 3,5%. Em 2020, negativo, 8,7%. Em 2021, aí sim passou, em função do lucro, a ser positivo com 9,9%. Porém, em 2022 volta a ser negativo com 7,3% e agora esse ano vem com uma margem negativa de 11%. Isso quer dizer, de tudo aquilo que ela gera de receita, ela agora até março vem perdendo 11%. Consequentemente, em função dos prejuízos, as rentabilidades do ativo também são todas negativas. Menos 0,5% em 2019, menos 2,1% em 2020, 1,7% positivo em 2021, e aí agora em 2022, menos 1,5%. Em relação a tudo que ela investiu, ela perdeu 1,5%. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista. O acionista que tem as ações da Gafisa, eles tiveram uma perda de 1,6% em 2019, uma perda de praticamente 5% em 2020. Ganharam 4,4%, 4,5% em 2021 e perderam agora 4,7% em 2022. Nesse quadro aqui trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Gafisa em relação ao seu patrimônio? R$ 29,50. Porém, para você comprar uma ação da Gafisa, com base nesse último dia 22 de maio, quando da gravação desse vídeo, as ações eram negociadas a R$ 5,61. Repare então que a ação, o valor de mercado, muito abaixo do valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,19. Quer dizer que as ações da Gafisa são vendidas com deságio de 81%. Lucro por ação não tem, né? Em função do prejuízo, é um prejuízo por ação de 1,94, o que dá uma rentabilidade também negativa de 34,58%. Dividendos por ação não tem, em função dos prejuízos. Relação preço/lucro, tempo de retorno, não tem como se falar em tempo de retorno se a empresa não está dando esse retorno, né? O free float, 54,6% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, lembrando que temos ali o grupo do Nelson Tanuri no controle da empresa, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. E aproveito e trago também para vocês esse gráfico aqui extraído lá do Google para mostrar como que vem sendo o comportamento das ações da Gafisa ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2018, e naturalmente vamos estranhar ali os números, até porque ao longo desse tempo a empresa passou ali por desdobramentos de ações, então corrigindo os valores para os valores atuais, né? Então é como se o valor de uma ação da Gafisa lá em 2018 fosse na faixa de R$ 98. Olha só, R$ 98 lá em 2018. E aí quando chega ali em 2019, ela atinge ali um pico ainda de R$ 125. Só que daí na sequência entra 2019 e a ação despenca. E aí ela passa a trabalhar na faixa de 45 a 50 reais. Entrando em 2020, ela tem ali mais uma tentativa de elevação, batendo R$ 77 reais. Vem a pandemia, a ação ela cai lá para 28, 30 reais. Ameaça ali subir, só que daí na sequência você vai observando que ao longo do gráfico ela vai numa linha ali, numa tendência de queda ali até o presente momento. Então, a cada ano que passa ali, ela vai reduzindo aos pouquinhos, né? Em 2021, trabalhando ali na faixa de R$ 43 reais, chega no começo de 2022 na faixa de R$ 18 reais, termina R$ 22 reais com R$ 5,80, tem um pico ali no começo do ano de 2023, mas ele já se dissipa e a empresa continua ali numa tendência de queda, combinando com uma cotação agora nesse último dia 22 de maio, quando da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 5,61. Então, por esse gráfico aqui, você percebe quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gafisa S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor da construção civil, a Gafisa. Agora você já sabe como que está a situação da Gafisa, já sabe toda a história, como que aconteceu toda a história da Gafisa, mas principalmente sabe como que está a situação econômica e financeira. E essa situação econômica e financeira vista aí através dos balanços. E aí o questionamento, muitas vezes chega para a gente aqui,
Tá, mas e dá para acreditar nesses números? Eu digo o seguinte, é para acreditar. Por quê? Porque todos esses balanços, eles passam por um processo de auditoria. Então, tem uma empresa de auditoria que é contratada para verificar a veracidade de todas as informações. Todas as SAs de capital aberto são obrigadas a submeter seus balanços para empresas de auditoria, que vão nos dar um parecer, né? Sem ressalva, né? Com abstenção de opinião, enfim. Mas vai dar um parecer para dizer o seguinte, as informações são confiáveis. Eu fui lá, verifiquei, as informações são confiáveis. E, naturalmente, para uma empresa de auditoria também passar por cima de números é um risco muito grande para a auditoria, já que ela passa a ser responsável solidariamente pelos prejuízos que causa, a razão pela qual dificilmente, raramente, uma empresa de auditoria vai deixar escapar alguma coisa do seu parecer. Então, por isso que eu digo, as informações, elas são sim confiáveis, e depois elas são submetidas também à CVM. Primeiro manda os balanços auditados para a CVM, para depois daí tornar essas informações públicas, né? Então, razão pela qual dá para acreditar, dá para confiar em todos esses números aqui, né? E aí, com base nisso, você tem as informações. E aí, como é que está a empresa que eu pretendo investir, ou como é que está a empresa na qual eu investi? Ela está vindo bem, não está vindo bem? E aí você vai acompanhando para ver se vale a pena entrar, se vale a pena se manter, se vale a pena sair dessa empresa de acordo com o desempenho dela. Até porque comprar ações é entrar de sócio de alguém. E ao entrar de sócio de alguém, nós temos que saber como que está indo essa empresa para saber se vale a pena ou se não vale a pena o nosso investimento. E o canal Silas Agro se propôs justamente a isso. Ali passar essas informações para você ter uma noção mais clara e mais precisa a respeito das empresas. Claro que dá para pesquisar muito mais, trazer muito mais informações, né? Mas aí, quanto mais informações a gente tiver, mais clara, né, fica a nossa opinião a respeito da empresa. Mas enfim, aqui dentro do canal a gente já procura dar uma visão muito clara, muito interessante de como está a situação de cada empresa. E aí, com isso, você vai poder fazer seus investimentos com mais consciência e mais segurança, né? Reduzindo riscos e aumentando as possibilidades de retorno para lá na frente poder ter o seu patrimônio cada vez maior, que vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.